ходила, песню заводила про степного сизого горла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Boa noite a todos. Nós agradecemos a presença de todos, né? Nós vamos dar início à nossa mesa redonda de encerramento, então, do 9º Seminário Nacional, né, da Didática da História, promovido pelo GEDAI, em parceria com alguns outros órgãos, né, da instituição. Na nossa mesa redonda de hoje, nós vamos, né, o tema que, né, foi pensado aí, né, foi trabalhadores intelectuais entre revoluções e golpes. Então, nós vamos seguir basicamente, né, a dinâmica que a gente vai seguindo das outras mesas, né, de uma fala mais sucinta, mais breve, para a gente ter inclusive o tempo para fazer as intervenções, né, fazer o debate posteriormente. Bem, eu gostaria então de apresentar a mesa, né, que está composta hoje. A professora Rosângela Petuba, que é aqui da UEPG, né, pesquisadora da área dos movimentos sociais, né, da história social do trabalho. A professora Norma, da UFTM, né, que é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Pesquisadora da área da didática da história, do ensino de história, né, e outras denominações, digamos assim, né, que recebe. Bem, eu estou aqui também compondo a mesa com duplo papel, digamos assim, hoje, né, que é mediar, né, a fala das colegas e também trazer uma contribuição como professora da rede básica, né, do Estado do Paraná. Eu me chamo Michele, sou professora de História aqui na cidade, né? E sou membro do GEDAI também, né? Então, trazer essa discussão pela via tanto, né, do nosso debate como grupo, mas também pela experiência na educação básica, né? A professora Norma também já foi professora de educação básica, né? Então, não é né, a ideia da mesa de hoje não é fazer uma fala distante, né, do que é esse cotidiano dos trabalhadores da educação, né, é justamente fazer essas pontes, essas conexões para a gente tentar lidar um pouco com todas essas incertezas, essas angústias que tem nos afetado, talvez até ainda mais, né, nos últimos tempos. Tudo bem? Então nós vamos começar com a professora Rosângela. Ok. Então, boa noite a todos, né? Eu sou a professora Rosângela Petuba, do Departamento de História da UEPG, sou professora do Laboratório do Vale da Natureza, que está compondo aqui esse evento. E o que me foi pedido, né, foi uma fala sobre conjuntura. Por que eu fui escolhida para essa gloriosa tarefa? Porque atualmente eu sou presidente do Sindicato dos Docentes da UEPG, né, seção sindical do ANES. Então, devido aí dizer assim, uma lida mais cotidiana com essas questões, eu vou apresentar aqui uma análise de conjuntura, que é breve, não se faz uma análise de conjuntura no período como nós estamos vivendo em 20 minutos, né? Mas eu vou tentar apontar alguns elementos importantes na minha concepção e tentar, se houver tempo na fala, bem, se não houver, a gente faz depois. Tentar, então, eu pensei essa fala em 3 momentos. O primeiro, toda análise de conjuntura, toda análise histórica, ela requer um certo referencial teórico. Você lê as coisas a partir de uma chave, né? Então, vou apresentar qual que é a minha chave de leitura do período atual. Vou tentar articular essa chave de leitura às políticas federais e como as políticas federais têm se traduzido no Paraná, em especial as universidades públicas. Então, é esse o momento que eu vou fazer aqui, né? Então, não é uma fala sobre os intelectuais, mas a própria fala é o que deve fazer o intelectual, né? Então, bom,
A chave de leitura que eu tenho utilizado, e acho que isso é comum na academia, né, para analisar o período que nós estamos vivendo, é o chamado projeto neoliberal. Tá? Então, neoliberalismo e neo, que é uma versão renovada, embora há estudiosos que discordem disso, do liberalismo anterior. E ele tem uma série de questões. Quando a gente olha para ele e aí começa a pegar o que está acontecendo no Brasil, federal, estadual, você consegue compreender completamente a que se deve o que nós estamos vendo hoje. Então, eu fiz aqui uma pequeno resumo, né? Então, o que nós chamamos de neoliberalismo nasceu de um grupo de economistas, cientistas, políticos e filósofos, entre os quais Popper e Lippmann, que em 1947, reuniu-se em Mont-Saint-Pelerin, na Suíça, em volta do austríaco Friedrich Hayek e do norte-americano Milton Friedman. Né? Esse grupo opunha-se escarniçadamente ao surgimento do estado do bem-estar social, do estilo keynesiano, que é o estado do serviço público, né, da seguridade social, enfim, e social-democrática, e a política norte-americana do New Deal, que é a política que vai reconstruir, enfim, são as políticas que vão reconstruir o chamado Primeiro Mundo após o evento da Segunda Guerra, enfim, né? Esse grupo elaborou um detalhado projeto econômico e político no qual atacava o chamado estado de providência. Na verdade, é um estado de bem-estar, né? Bem-estar social. Com seus encargos sociais, vão grifando aí, seus encargos sociais e sua função de regulador das atividades do mercado. Então, era o Estado que controlava a ganância do mercado em cima da vida social, né? É um Estado que não elegia o mercado como esfera reguladora da vida social. Afirmando que esse tipo de Estado destruía a liberdade dos cidadãos e a competição, sem as quais não há prosperidade. Essas ideias permaneceram como letra morta até a crise capitalista de 1970, quando o capitalismo conheceu pela primeira vez um tipo de situação imprevisível, isto é, baixas taxas de crescimento econômico e altas taxas de inflação, a famosa estagflação, né? O grupo de Hayek, Friedman e Popper passou então a ser ouvido com respeito porque oferecia uma suposta explicação para a crise. A crise, e aqui qualquer semelhança com os tempos atuais não será mera coincidência, né? A crise daquela época, né, fora causada pelo poder excessivo dos sindicatos, exigindo o aumento de encargos sociais do Estado. Teriam dessa maneira destruído os níveis de lucro requeridos pelas empresas e desencadeado os processos inflacionários incontroláveis. Feito o diagnóstico, o grupo propôs os remédios. Um Estado forte para quebrar o poder dos sindicatos e dos movimentos operários, para controlar o dinheiro público e cortar drasticamente os encargos sociais e os investimentos na economia. Um Estado cuja meta deveria ser a estabilidade monetária, leia-se ajuste fiscal, para incentivar os investimentos privados, restaurando a taxa de desemprego necessária para se formar um exército de mão de obra de reserva. Um Estado que realizasse uma reforma fiscal, um ajuste fiscal, para incentivar os investimentos privados e, portanto, que reduzisse os impostos sobre o capital e as fortunas, aumentando os impostos sobre a renda individual e, portanto, sobre o trabalho, o consumo e o comércio. Isso em 1970. Ok? Um Estado que se afastasse da regulação da economia, deixando que o próprio mercado, com a sua racionalidade, operasse essa desregulação. Em outras palavras, a abolição dos investimentos estatais na produção, a abolição do controle estatal sobre o fluxo financeiro e uma drástica legislação anti-greve
e um vasto programa de privatização. Isso em 1970. Ok? O modelo foi aplicado primeiro no Chile, de Pinochet, depois na Inglaterra, de Margaret Thatcher, e nos Estados Unidos. Um livro que fala muito sobre isso aqui é O Loop da Montanha Russa, do Nicolau Sersenko. Fala muito desse processo, esse do Chile e tal. E depois da queda do Muro de Berlim, se espalhou pelo leste europeu. Esse modelo político tornou-se responsável pela mudança na forma de acumulação do capital, conhecida hoje como acumulação flexível. Bom, depois que esse receituário começou a ser empregado nos estados, alguns estudiosos, entre eles Pablo Gentili, a Mariana Chauí, enfim, outros mesários, né, dizem que nós temos um pós-capitalismo industrial, né? As características desse pós-capitalismo são colocadas, eu consigo identificar umas 5 mais ou menos. Agora vejam como isso também não tem quase nada a ver com o que nós estamos vendo no Brasil hoje. A primeira característica: o desemprego tornou-se estrutural. Ele deixou de ser acidental ou expressão de uma crise, né? Porque a forma contemporânea do capitalismo, ao contrário da sua forma clássica, não opera por inclusão de toda a sociedade no mercado de trabalho e de consumo, mas por exclusão. Então, o desemprego passa a ser uma política de Estado. Ok? O desemprego é uma política de Estado. Ele precisa existir. Ok? Essa exclusão se faz não só pela automação, então vamos olhar os bancos, vamos olhar os cobradores de ônibus, vamos olhar todas essas categorias, né, que estão perdendo emprego pela automação. Alguns professores também estão perdendo emprego, né, pela automação. E pela rotatividade dessa mão de obra, que se torna desqualificada e obsoleta muito rapidamente em decorrência da mudança das velocidades tecnológicas. Como consequência, tem-se a perda do poder dos sindicatos e o aumento da pobreza absoluta. Uma outra questão é que a terceirização é uma das características desse Estado hoje. Né? Então, nós tivemos a lei das terceirizações aprovadas, né? Esse ano. A terceirização, isto é, o aumento do setor de serviços, tornou-se estrutural. Vale lembrar que uma das clássicas operações do neoliberalismo é converter direitos sociais em serviços. Saúde, educação, segurança, o que é direito migra para o campo dos serviços. E as instituições sociais deixam de ser instituições sociais e, portanto, socialmente referenciadas, né? E passam a ser organizações sociais, autorreferenciadas na lógica de mercado. É o modelo das escolas de Goiás, o que se quer para as universidades, inclusive no Paraná, né? Bom, então, como consequência, desaparece dessa terceirização, desaparecem todos os referenciais materiais que permitiam à classe operária perceber-se como classe e lutar como classe social, que são os terceirizados. Você tem, por exemplo, nas universidades federais, por exemplo, chegou-se a propor que você tivesse uma categoria de professores que não cumprisse estágio probatório, usuristas e voluntários, a quebra do regime jurídico único de trabalho, o que nós estamos vendo aqui no EPG, inclusive, né? No EPG de 2007 a 2017, nós saltamos de 94 colaboradores para 207 por ano, né? Então, bom, e aí uma coisa importante para as universidades. Nesse contexto, a ciência e a tecnologia tornaram-se forças produtivas, deixando de ser mero suporte do capital para se converter em agentes de acumulação. Consequentemente, mudamos a inserção dos cientistas e dos técnicos na sociedade, porque eles tornaram-se agentes econômicos diretos e a força do poder capitalista encontra-se no monopólio dos conhecimentos da informação. Um dado que exemplifica muito bem aqui. Em 2016, a UEPG, ela custou, na sua manutenção, ela custou 31 milhões, chamada verba de custeio, né?
Dessa verba de custeio, desses 31 milhões, 16 milhões vieram de convênios firmados por professores doutores com agências de fomento. 9 milhões veio de verba própria e apenas 6 milhões do Tesouro do Estado, que deveria ser, em tese, o maior fornecedor dessa verba de custeio. Isso significa o quê? Que os intelectuais, os professores, pelo menos dentro das universidades, eles estão eclipsando a função da docência, que é a formação, e se tornando captadores de verbas. Porque o próprio papel da ciência e da tecnologia, ela muda na composição e no lastramento desse projeto de Estado. Né? Então, isso é uma coisa importante. E esse Estado keynesiano vai rejeitar a presença do Estado, né? Aliás, esse Estado liberal vai rejeitar a presença do Estado como regulador. Uma outra questão é a transnacionalização da economia, com órgãos como o FMI e o Banco Mundial ditando todas as políticas. Não sei se vocês sabem, por exemplo, o projeto de reajuste estrutural que hoje coloca nas universidades, ele tem base em alguns documentos do Banco Mundial. Né? 2001 você tem lá, eu não sei como é que fala porque está em italiano, mas o papel do ensino superior na América Latina, tradução livre. E lá está dito claramente que as universidades da América Latina não devem se preocupar com pesquisa, elas devem se preocupar em formação de mercado de trabalho, mão de obra, que depois a gente vai entender por que vem a reforma do ensino médio, né? Bom, e aí outra coisa, a distinção que antes havia entre país de primeiro mundo e terceiro mundo, ela passa a ser substituída por uma distinção interna. Então você tem dentro dos próprios países elites extremamente ricas e bolsões de miséria cada vez mais ampliados e aprofundados. Né? Bom, essa realidade, essa ideologia, ela pode ser tomada como uma fragmentação econômico-social e a compreensão de um espaço temporal gerado por novas tecnologias e pelo percurso capital financeiro. Bom, aí, essa forma de vida, né? Essa forma de compreender a vida, de compreender a sociedade a partir dessa ideologia neoliberal, ela tem se traduzido em algumas posturas muito claras, e que daí vocês vão perceber também do que é que nós estamos falando no Brasil. Primeiro, a insegurança que leva a aplicar recursos no mercado de futuros e de seguros. Hoje só se sente seguro quem tem um filho na escola privada, quem tem um plano de saúde privado, quem tem uma previdência privada, não é isso? Quem tem um carro para andar, que não depende de transporte público, quem tem segurança privada em casa. Estou errada? Isso faz parte desse processo social que nós estamos vivendo. 2. A dispersão que leva a procurar uma autoridade forte com perfil despótico. Quem é hoje o primeiro ou segundo colocado nas pesquisas eleitorais? Qual é o perfil dessa pessoa? Ok? 3. O medo, presta atenção, o medo que leva o reforço de antigas instituições, sobretudo a família, e ao retorno das formas místicas e autoritárias ou fundamentalistas de religião. Alguma semelhança com o que nós estamos vivendo? Nenhuma, né? Isso aqui é uma lapidação intelectual. Bom, o sentimento efêmero, o sentimento do efêmero, atenção historiadores, e da destruição da memória objetiva dos espaços públicos, levando ao reforço de suportes subjetivos da memória, diários, biografias, fotografias, objetos instantâneos, redes sociais, pois o paradigma do consumo, seja da imagem ou da real, tornou-se o mercado da moda totalitários, os conceitos que fundaram e orientaram a modernidade, a racionalidade, a universalidade dos direitos, o contraponto entre a necessidade e a liberdade, os problemas de relação entre a subjetividade e a objetividade, e a história como dotada de capacidade de produzir sentidos.
Isso são os desdobramentos dessa ideologia neoliberal, né? Então, a ideologia neoliberal, ela realiza 3 grandes inversões. Ela substitui a lógica da produção pela circulação. Para pensar em nós, professores universitários, é mais importante publicar artigo do que produzir conhecimento. A regra é publicar ou perecer. Então, a circulação em detrimento da produção, né? Não está no CAPS, não cabe na vida, né? Não está no laço, não cabe na vida. Bom, substitui a lógica do trabalho pela lógica da informação. Isso vale, inclusive, para os trabalhos intelectuais, não é? É mais fácil abrir o Google, copiar e colar do que fazer o esforço de elaborar intelectualmente. Então, você troca formação por informação. E, às vezes, quer que o professor engula isso também, né? E substitui a lógica da luta de classes, da luta coletiva, né? Pela lógica da satisfação e insatisfação dos indivíduos no consumo. Essa é um aprofundamento que eu ainda quero fazer, e aí, bom, uma das coisas que eu mais tenho ouvido dos meus pares, dos nossos colegas com presença em sindicato, é: eu não posso. Não posso. Não posso, não posso, não posso, não posso. Não posso por quê? Porque eu tenho aula, porque eu tenho artigo, porque eu tenho laboratório, porque eu tenho orientação, porque eu tenho... Não é porque eu não posso, porque eu quero dormir, porque eu quero ser feliz, não é porque eu tenho que trabalhar, né? É incrível, quanto mais se deteriora, quanto mais se aprofunda o ataque às universidades, mais os docentes se agarram no produtivismo para sobreviver. O que, na minha opinião, é uma saída fadada ao fracasso. Né? E nós estamos passando isso para vocês, o que é pior. Né? Bom, e aí, ok. Então, em linhas gerais, seriam essas chaves de análise de conjuntura. Posto essas análises, eu quero chamar aqui a reflexão para algumas questões que aconteceram aí nos últimos meses, no último ano e meio, que a PEC 055, o PL 257, a Contra-Reforma do Ensino Médio, o Projeto Escola Sem Partido, a Reforma Trabalhista, a Lei das Terceirizações e a Reforma da Previdência. Né? Então, vamos começar pela PEC 055. Quando o Temer assume, por vias democráticas institucionais, de passagem, não é? Ele localiza tudo, agora vocês vão ver tudo que eu vou ler para trás. O Estado brasileiro tem um déficit, não é? E que a crise brasileira, ela se deve ao tamanho do Estado. Então, nós vamos enxugar esse Estado. O Estado gasta muito, então nós vamos fazer a PEC do teto dos gastos públicos, a PEC do fim do mundo, a PEC da morte. Significa o quê? Significa que a partir do orçamento de 2018, que é agora, esse orçamento de 2018, ele vai ser pego, e dos próximos 20 anos, todos os investimentos em saúde, educação, enfim, em serviço público, terá por base o orçamento desse ano corrigido pela inflação, nos próximos 20 anos. Vamos dar um exemplo das universidades estaduais do Paraná. Só para vocês terem ideia, o orçamento das universidades estaduais do Paraná para 2018, ele é 232 milhões a menos do que 2017. Essa será a base de investimento para os próximos 20 anos. A Unespar, por exemplo, perdeu 18% de investimento. Ela vai desaparecer. A UEPG perdeu 9%. Então, quer dizer, além de congelar, você está achatando no mínimo. Né? O PL 257, que é o PL da reforma do Acordo das Dívidas do Estado, né, PL 257, dizia o seguinte: olha, Paraná, você tem dívida com o governo federal? Tem, então tá. Então nós vamos perdoar a sua dívida, nós vamos refinanciar a sua dívida em 20 anos, mas com algumas condições. Não pode ter
Aí tem que cumprir a PEC 055, que hoje é a emenda constitucional 095. Servidor não pode ter reajuste, né? Não pode ter concurso público. Enfim, os serviços públicos têm que acabar, tem que diminuir. A contribuição previdenciária tem que passar de 11% para 14%. Então, quer dizer, você tem que desmontar o Estado para eu poder refinanciar a sua dívida. Ok? E aí, nesse ataque, eu vou concluir, depois a gente conversa mais. Nesse ataque conjugado, a concepção de escola pública, a concepção de universidade pública, a concepção do que é o serviço público brasileiro, você tem a MP 746, que é a contra-reforma do ensino médio, e o projeto Escola Sem Partido, que agora, gente, está em tramitação na Comissão de Cidadania e Justiça do Paraná, e que foi proposto aqui pelo vereador, como é o nome dele? Camargo, alguma coisa Camargo, Vinícius Camargo. O projeto Escola Sem Partido, como você já sabe, ele se alinha à reforma do ensino médio, da contra-reforma. Por quê? Porque ele exclui do ensino médio matérias da área de humanas, sociologia, arte, filosofia, né? Ele institui o douto saber, a competência, ou seja, você não precisa ser formado em história para dar aula de história. Tá? E você, parte da formação, depois acho que as meninas podem falar mais disso do que eu, né? Mas parte da formação dos estudantes do ensino médio, ela vai se dar inclusive nas empresas. Bom, né? Ok? A reforma trabalhista, que entra no bojo das terceirizações, as terceirizações, até a lei das terceirizações, no serviço público, por exemplo, você podia terceirizar atividades meios, mas você não podia terceirizar atividades fins. Por exemplo, pesquisa e ciência e extensão, atividade fim, não pode ser terceirizada. A partir da lei das terceirizações, você já pode. Tá? Então, você escolhe isso, e é na toa que o governo está propondo, nas federais já existem isso, o chamado professor voluntário, que é uma coisa muito comum, por exemplo, na Argentina, né? Na Colômbia, ok? E a reforma da Previdência, né, gente? A reforma da Previdência, hoje, se aprovada hoje, a cada 10 trabalhadores que estariam pelas regras atuais em condições de se aposentar, ela exclui 7. A reforma da Previdência, no prazo de 20 anos, eu chamo isso de triângulo da morte, né? É a reforma da Previdência, a PEC 55, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. É o triângulo da morte. Nós temos o nosso top triângulo das Bermudas, né? Por quê? Porque num país onde você não tem investimento em área social, onde você não tem investimento em área social, você flexibiliza as condições de trabalho, precariza as condições de trabalho e ainda aumenta as exigências para aposentadoria. Ninguém vai se aposentar. Há um estudo do FENAFISCO, né, que hoje a taxa residual de pobreza entre os idosos brasileiros, ela é quase zero. Ela é uma taxa residual. Ela nem chega a nem por cento. Dentro de 15, 20 anos, quando essa reforma da Previdência for aprovada, ela vai chegar a quase 40%. Os nossos idosos vão morrer. Então, é nesse quadro, e é isso que eu estou entendendo como análise de conjuntura, né? É nesse quadro que a gente tem que pensar qual é o papel do intelectual. Né? Acho que é essa a minha contribuição aqui nesse momento. É isso. Bem, dando prosseguimento, né? As coisas vão se encaixando. Isso é Norma. Boa noite, gente. Quero agradecer o convite de poder estar aqui falando de vocês, encontrar velhos amigos, nem tão velhos, e agradecer o Sérgio, que me acolhe aqui, eu sei que me acolhe muito bem, já fui operada. E, assim, o cenário é sombrio, né?
os seus programas aqui estão muito atualizados. Ali, aquele expositor, aquele douradinho assim, ó. Aí, isso. Esse. Aí, pronto. Então, o que eu preparei para falar nessa mesa hoje é assim, um pouco do que eu venho pesquisando, faço parte desse grupo que trabalha com o CER, nesse projeto Jovens da História, né? E assim, a gente tem trabalhado muito na análise desses dados. E eu, assim, pensando na mesa, peguei uns dados que eu já vinha observando, né, para tentar dar uma contribuição maior para a mesa de hoje, né. Então, revolucionários, missionários ou doutrinadores, representações dos professores de história em tempos de golpe. E aí eu peguei algumas coisas na mídia que têm saído sobre nós, professores de história, né? Seja os professores de educação básica, seja os professores universitários. Então, nós da história, a gente carrega muito esses adjetivos, né? Ateus, comunistas, doutrinadores, criados a partidos de esquerda, assim. Isso é muito gritante, por exemplo, na universidade que eu estudo, é uma universidade de tradição, assim, da área da saúde, né? E a Faculdade de Medicina, ela existia há 50 anos, quando foram abertos os outros cursos no projeto Reúne, né? Então, abriram-se as licenciaturas, entre elas a História, mas assim, eu ouço muito, eu estou lá há 4 anos, né? Antes disso eu estava na Federal de Tocantins. E lá, assim, muitos dizem se arrepender de ter votado a favor de terem aberto as licenciaturas, podíamos ter ficado na área de saúde, que tínhamos evitado muitos problemas. Porque eles acham que o pessoal da área de humanas é assim, muito rebelde, né? Muito comunista, muito esquerdista, e acaba gerando conflitos ali dentro da universidade que eles podiam ter passado sem isso, né? Agora não tem mais jeito, nós estamos lá e aí agora tem que conviver, né? E aí eu trouxe alguns trechos para iniciar essa conversa, sobre como que a mídia também tem nos colocado, né? Então essa é a primeira. Ó. A verdade histórica é mesmo um drama. Existe fato histórico? Aliás, como nos ensinou George Orwell, em seu brilhante 1984, podemos criar um passado ou um presente que não existe, a fim de fazer as pessoas esquecerem o que queremos que esqueçam ou acreditem no que queremos que elas acreditem. A nossa condição da verdade está bem no olho do furacão deste debate. Professores de história ensinam o que querem, contanto que façam a cabeça dos alunos do jeito que querem. Isso é de 2014, né, de um colunista da Folha. Depois, um grupo de estudantes de vários estados vem promovendo há 4 anos a evangelização do pensamento liberal em universidades, escolas, redes sociais e sites da internet. O grupo considera que as escolas de segundo grau e universidades públicas estão impregnadas pelo pensamento marxista, baseado nas ideias econômicas e políticas de Karl Marx. Isso diz 2015. Tá? Ainda não era esse grupo que ficou mais famoso na mídia, não. É um outro grupo. Depois, ainda falando desse grupo, a iniciativa desse grupo de estudantes é acompanhada por economistas e professores de universidades que não fazem parte do grupo, como o PUC, do Rio de Janeiro e a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Mas eu poderia ampliar para vocês que tem muito nas universidades federais, nas universidades estaduais, também professores que são adeptos desse movimento dito livre, né? Um dos professores tomou a iniciativa pessoal de ministrar cursos e palestras sobre o pensamento liberal para estudantes de segundo grau. Ele lamenta que no Brasil, alunos dessa faixa só tenham contato com a economia por meio de professores de história e geografia e livros de orientação marxista.
esse também de 2015. E depois, esse outro trecho de um outro colunista da Folha, né? Como é comum hoje em dia, especialmente entre professores de história, Freire não vê diferença entre doutrinação e educação. Diz com todas as letras que seu objetivo é criar um exército de revolucionários. Em resumo, o que o pedagogo recomendava era muita doutrinação e pouquíssimo conteúdo. Esse é de maio de 2017. E para finalizar, um texto clássico, que ficou, né, na internet, a pretexto de transmitir aos alunos uma visão crítica da realidade, um exército organizado de militantes transvestidos de professores prevalece-se da liberdade de cátedra e da cortina de segredo das salas de aula para impingir-lhes a sua própria visão de mundo. Essa fala é de um coordenador de uma organização dita sem partido. E aí eu vou, pensando nessas questões, né, do paradoxo que é tudo isso que a gente acabou de ver nesses trechos, né? Então, os professores são doutrinadores, nós, professores, doutrinamos, a gente impõe as nossas ideias de esquerda, ideias comunistas, e o país vê, ano a ano, o avanço da direita no país. Então, ou nós somos bastante incompetentes, ou não há doutrinação, ou nós somos muito incompetentes no que nós estamos fazendo, né? Porque a realidade, ela mostra que isso não é verdade, né? E aí eu peguei só, assim, para exemplificar o caso do nosso parlamento, né? Das nossas instituições do Legislativo, o Senado. Ficou legível aí? Então, nós temos 27% de senadores de partidos considerados de esquerda, né? E aqui está colocado mesmo aqueles que não são exatamente de esquerda, mas também não estão, né? Aqueles de centro, e 73% de partidos considerados de direita, né? Quer dizer, quem elege esses sujeitos, né? A Câmara dos Deputados, idem, né? Lá eu acho que era 23, né? 27. E na Câmara dos Deputados mais ou menos a mesma proporção, né? 27% de partidos considerados de esquerda e 73% de partidos considerados de direita. Isso na última eleição, em 2014, né? Então, e se nós pegarmos as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, isso não muda muito essa configuração, né? Então, esse argumento já basta para a gente pensar que isso não tem sentido. Mas, o que acontece? Me parece que nós, professores e os ditos intelectuais, né, nós não temos sabido lidar com esses ataques, né? Porque na verdade, quando você vai para o embate e diz assim, não, eles estão querendo nos calar, dá a impressão assim, na verdade o contra-argumento deles, está vendo? Eles estão morrendo de medo de serem calados, porque na verdade é isso mesmo que eles fazem. É lógico, gente, que eles vão usar todo o argumento mesmo para defender as ideias deles sobre essa questão da doutrinação. Mas eu penso que o enfrentamento ele tem que percorrer um outro caminho, né? Que não o desse embate do senso comum, né? E aí a experiência desses professores aqui, gente, 67% dos professores, eles têm mais de 9 anos de experiência docente, esses que responderam o questionário, né? E porque aqui na tela do computador fica pequeno que eu quase não enxergo, você tá vendo? E então aqui dá para ver que são professores com uma certa experiência, não são professores recém-formados, né? E a maioria, portanto, com uma experiência significativa.
significativa na docência. Sobre a religião, né? 63% dos professores responderam que consideram a religião muito importante ou importante, que é o roxo e o amarelo aqui. E pouquíssimos professores, gente, disseram que dão pouca importância ou muito pouca importância para a religião. Então, quer dizer, é um perfil muito diferente desse que vendem sobre os professores de história, né? Depois, o interesse por política. O interesse por política entre os professores é grande ou muito grande para 87% dos professores. Mas quando chega na participação política, né, aí esse número reduz para 47%. Então, quando perguntado se participa politicamente, esse participo muito ou participo sempre não chega a 50% dos professores, né? Que são esses dois aqui. Depois, partidos em que votam. Os professores, 80% votam em partidos de esquerda ou de centro-esquerda, que são esses dois aqui, o verde e azul. Então, você tem, isso aí né, os dados revelam que ele tem uma tendência a votar nos partidos de esquerda. Mas vamos ver como que isso se transveste, né, ou se coloca no ensino de história que eles fazem, né? Então, o que eles consideram? Como você avalia o grau de aprendizagem dos alunos sobre democracia? Eles acreditam que é bom ou ótimo, né? Ou pelo menos tem algum. Pelo menos para 67% dos professores, os alunos têm um grau de aprendizagem sobre democracia alto. Eu penso que isso também é bastante revelador. Por quê? Porque pensar a democracia é pensar que as pessoas têm liberdade de pensamento e de tudo mais, né? Então, no caso do doutrinador, eu penso que, assim, na verdade, o que se supõe é isso, né? Quando você fala que o professor é doutrinador, o que se supõe é que ele está diante de pessoas completamente incapazes de pensar por si próprios, mesmo se tratando do ensino médio e ensino fundamental, né? Depois, olha só, eles discutem o que normalmente acontece nas aulas de história. Então, nesse item, eles discutem diferentes explicações sobre o que aconteceu no passado. Diferentes explicações sobre o passado. 80% dos professores, né, dizem que normalmente se discute diferentes interpretações sobre o passado, né? Em quais objetivos você concentra o ensino de história? Aí nesse item, eu quero que eles imaginem o passado, tomando em consideração todos os pontos de vista. Isso para 77% dos professores. Depois, sobre os valores democráticos, né? Eu quero que eles interiorizem valores democráticos básicos. Quase 90%, 89,5% dos professores desejam isso, né? Aí, eles vão falar assim, sobre o interesse, quais temas da história mais interessam os seus alunos. Então, esse tema, o desenvolvimento pela democracia, tem aí 40% dos alunos têm interesse, né, por esse tema. Que influência você acha que tiveram os seguintes fatores na mudança da vida das pessoas desde 1970 até hoje? Veja que os professores, influência de pensadores, apenas 37%
60% responderam que acham que a influência foi grande ou muito grande, né? De pessoas instruídas, pensadores e filósofos para as mudanças que aconteceram. Depois, a mesma coisa, olha. Que influência você acha que terão os seguintes fatores na mudança de vida das pessoas até 2050? Deixa eu ver. % acredita que será grande ou muito grande. Então, assim, eu analisei ainda poucos dados, tem dezenas de questões para serem analisadas para pensar isso, e é preciso também fazer uma comparação com as respostas dos alunos, né? Para a gente conseguir ter uma ideia melhor se tem assim essa relação mais direta entre o que os professores dizem que estão fazendo e o que os alunos estão apreendendo, né? Mas de qualquer forma, assim, é uma pesquisa que não tinha esse objetivo, né? Aqui a análise ela está sendo começada, eu já tenho dados dos alunos, mas eu não fiz esse cruzamento ainda. Também não sei se isso é suficiente para responder a essas questões, né? Talvez pensar numa nova fase do projeto, se são suficientes, se não são, se seria importante incluir outras, pensando nesse aspecto, né? E aí eu volto naquela pergunta, né? Como enfrentar o bombardeio de verdade sobre os professores de história? Aí, a verdade, né? Me parece que esses resultados mostram um outro grupo de professores que não é esse grupo que a mídia tem tentado colocar, né? E o que me parece também é que a gente não tem tido respostas satisfatórias para isso, né? Porque nós temos um avanço muito grande desses movimentos de extrema-direita e um ataque aos professores que é assim, ele tem transbordado essa coisa mesmo dos grupos extremistas, né? Então, você pega isso, na verdade a ideia está pegando, né? Então você vê pessoas que não são engajadas politicamente, mas que chegam ao ponto de dizerem que não, os professores abusam mesmo. Dentro das universidades, isso tem acontecido muito fortemente, né? Na minha própria universidade que eu trabalho, tem grupos de alunos. Pra vocês terem uma ideia, na época da ocupação, ocuparam um dos prédios da universidade mais ou menos uns 100 alunos. E aí esse movimento liberal dentro da universidade conseguiu, assim, não conseguiu tirar os alunos que estavam acampados na universidade, mas eles reuniram assim 400, 500 pessoas para fazer frente. Então, assim, é uma situação que, mesmo nos cursos de ciências humanas, é uma situação assim que a gente tem que parar para refletir sobre ela, né? Primeiro, para desconstruir essa ideia de que os professores são doutrinadores. Então, se essa doutrinação ocorre, ou se esses valores de direita eles estão crescendo, não é por uma ação das instituições escolares, seja universidade, seja escola básica, né? A nossa sociedade como um todo ela tem caminhado para esse pensamento, e aí você pega mesmo pessoas que estão numa situação de desemprego, numa situação, e eles compram essa ideia, né? Eles acham, não, isso está certo, né? E aí começa a voltar assim, não, a culpa é eu preciso me qualificar, eu preciso isso, eu preciso aquilo, porque eu não estou dando conta de corresponder a esse mercado do jeito que ele está sendo colocado. E por outro lado, quando começa a pressionar as instituições acadêmicas, né? No sentido de dizer assim, olha, vocês doutrinam, e aí de certa forma cercear, né, o trabalho dos docentes, isso também é eficaz na
que muitos professores acabam ficando com medo. Nas minhas aulas, eu acompanho estágio e dou aula de didática no curso de História, didática da História. E outro dia, um aluno fazendo a apresentação da aula, ele disse assim, olha, ele estava falando, a aula dele era sobre Revolução Industrial. E é uma pessoa que já é formada em outro curso superior e que está fazendo História. E aí ele disse assim, olha, aí começaram a formar alguns grupos, movimentos, sindicais e coisas durante a Revolução Industrial, mas eu não vou falar sobre isso porque isso pode parecer uma forma de assédio ideológico. Isso na apresentação da aula dele. Então, quer dizer, é uma pessoa já formada e que está aterrorizada com... Então, você não pode mais falar, você não pode mais falar em partido, em sindicato, em qualquer coisa. E eu, nessas minhas idas às escolas, eu vejo que os professores, eles estão se amedrontando, né? Então, quer dizer, essa é uma forma de responder. Primeiro, a gente tem que ter a consciência tranquila de que nós não fazemos. A gente tem um profissionalismo que nos leva a ensinar história. E eu sempre digo para os meus alunos que se a gente fizer isso bem feito, a gente não precisa de mais nada. Os alunos por si só vão chegar naquela situação que a Hannah Arendt falava na crise na educação, que é de pensar sem corrimão. Os alunos, né? A história tem condições, o ensino de história tem condições de formar essas pessoas para pensarem por si próprias, né? Então a gente não pode introjetar isso. Nossa, eu tenho que me cuidar, porque senão vão dizer que continuemos fazendo o que a gente sempre fez, né? E de outra forma mostrar isso por meio de pesquisa. Olha, isso não tá saindo do campo acadêmico, essa doutrinação, né? E se tivesse saindo, a gente teria que considerar que está saindo às avessas, porque o resultado tem sido exatamente o contrário, né? E aí, divulgar os resultados dessas pesquisas. Então, eu acho que a gente tem que ampliar essas pesquisas e divulgar não só no meio acadêmico, né? A gente tem que começar a divulgar essas pesquisas de uma forma mais generalizada para o público, né, não acadêmico, para de alguma forma, pelo menos, revelar que, olha, não é isso que acontece nas escolas, nas universidades, porque senão é uma batalha vencida, né? A forma como a gente está lidando com isso, ela não tem, para responder a essas acusações, a essas questões, ela não tem sido suficiente. Então, vamos responder com aquilo que a gente sabe fazer de melhor, que é pesquisar e mostrar esses resultados, né? É isso. Obrigada.
Bem, dando prosseguimento, então, né, minha fala vai ser mais breve, mais sucinta, na verdade, até um pouco, em alguns momentos, uma espécie de desabafo, né, porque acho que primeiro é importante entender de onde eu falo também, né, então, além de atualmente, né, como professora de história, né, a minha carreira como professora não começou na história, né, então, mas sempre esteve ligada à educação básica, né. Então, a minha fala vem muito do que a gente às vezes usa como, parece que chavão, né, de que é a fala de quem está no chão da escola, né. Mas ao mesmo tempo sempre foi muito preocupada com para onde, né, eu quero ir. O que isso, o que a história me acrescenta nessa utopia do fim, né, para resgatar um pouquinho que é o tema do nosso evento, né. Ao mesmo tempo em que a gente se depara com tantas perspectivas e até cotidianos distópicos, né. Então, a minha preocupação vem sempre dessa angústia, então, entre o que comumente a gente chama aí de trabalho intelectual e um trabalho mais braçal, se é que isso se encaixa, né? Mas sempre tentando avançar um pouco essa ideia do que seria esse intelectual estrito sensu, vamos pensar assim, para aquilo, né, que o Jim Hughes fala, né? Que é o professor intelectual, né? Então, quer dizer, se a minha tarefa é de pensar, né, cotidianamente, que a minha profissão é professor, né, e pensar isso não só como um ganha-pão no sentido de só da remuneração, vamos pensar assim, né? Se isso está muito mais ligado a uma utopia, né? Quer dizer, por que eu estou nesse barco, né? Por que eu escolhi estar nesse grande segmento, né, da docência? O que me move, né? Ou seja, o que me faz levantar todo dia de manhã e acreditar que vale a pena ser professor, né? E aí, daí especificamente como professores de história, né, pensar, poxa, por que ensinar história é importante, né? E aí, necessariamente eu preciso sair de uma perspectiva individual, né? Não pode ser importante apenas para mim, né? No final de contas, só dá certo esse negócio de inventar na escola se tiver aluno lá, né? E se ele tiver a fim de pensar comigo, né? Além disso, né, no ano passado, esse ano, eu tive a experiência de trabalhar com a disciplina de estágio supervisionado aqui no UEPG. Então, foi mais, acho que uma experiência que se acrescentou, né, para tentar olhar para todos os outros colegas que estão abraçando, né, essa profissão, né, sem colocar o degrau, né, do eu sei e você está chegando agora, então senta aqui que eu te conto como é que faz, né. Por quê? Porque a todo dia, né, a todo momento, a toda sala de aula, a todo aluno novo, a gente percebe que tem muita coisa para a gente ir aprender, né? E ao mesmo tempo há assim como a Rosângela falava antes, né, do que é a seguridade, né? Então, ter o carro, ter a segurança privada e tudo mais, né? O que é me sentir seguro como professor, né? E aí, nesse sentido, eu acredito que a gente tem avançado um pouco, né, nos últimos tempos, principalmente nessa aproximação entre a escola e a academia, né? Me parece que era claro, é ainda, né, uma angústia muito grande, né, a gente precisa ir além, mas me parece que nós temos olhado um pouco mais, né, em volta e estamos, em alguma medida, começando a reconhecer a necessidade de dar as mãos para lidar com essas questões que nos assolam, né?
E aí pensando a educação, né, de modo geral, mas também a própria sobrevivência da história no espaço escolar. Né? Bem, aí também me parece que um autor, né, que é bastante importante para a gente pensar essas questões, né, além da ideia do professor intelectual, então, ou seja, além da ideia de além da habilidade técnica, né, pensar como professor como produtor da sua profissão, né, a gente também pensar o professor como profissão no sentido de profissionalização docente, né, ou seja, aquilo que já se falou em outras mesas aqui, né, de que eu vou ensinar história, eu preciso saber de história, eu preciso saber do João, né? Então, quem é o meu aluno, mas também quem sou eu como professor do João, né? Então, eu tenho pensado bastante nisso. A própria, né, a minha pesquisa de mestrado foi com professores, né? O que eu estou pensando aí em fazer no doutorado é com professores. Então, quer dizer, se a gente, né, retomando os dados, né, que a Norma trouxe, será que a gente se conhece, de fato, como segmento, né, como grupo? Será que existe alguma coletividade, né, algo que é comum a nós todos? Os dados têm mostrado que nós não somos aquele estereótipo, né? Talvez até fosse melhor que a gente fosse um pouquinho, né, mais estereotipado para certas coisas, porque, de fato, anda bem complicado, né, travar alguns diálogos que me parece que a gente pode também ter caído na ilusão de que eles estavam mais, né, estavam fluindo melhor, enfim, entre os professores. E aí uma coisa que eu sempre me deparo e comentava bastante também com os estudantes da licenciatura, é que enquanto a gente está nos grupos, né, está na licenciatura, está no mestrado, está na especialização, está no doutorado, né, eu estou lidando com um grupo menor, geralmente eles são mais, estou mais entre pares, que não é todo mundo historiador, todo mundo está preocupado aí, né, com, você também pesquisa sobre tal coisa, nossa, né, e daí flui, é muito tranquilo, né, mais confortável. Mas quando a gente pensa o espaço da escola, ele é extremamente complexo, né? Ou seja, o João, né, voltando lá na fala, ele não escuta sobre história só do professor, né? O professor do João não é um só, né? Eles têm, né, vários. E esses vários professores são aquela multiplicidade de opiniões e de entendimentos, né, que a professora Norma estava comentando antes. Então, a conversa entre esses professores do João, né, ela não é tão uníssona assim, né? Inclusive sobre a própria perspectiva do que vem a ser a profissionalização docente. Né? Então, há ainda, e aí me parece a necessidade de entender isso na perspectiva da conjuntura, né, como a Angela falava antes, há um esforço, obviamente, de precarizar o trabalho desse docente, né? De que ele não se enxergue como competente o bastante para dar conta dessa sua área, desse seu métier, enfim. E um fenômeno assim, que, ao menos a mim, tem parecido mais recente, porque isso está mexendo, né, com as pessoas, é essa questão que a Norma comentou antes da autocensura, né? As pessoas, né, os professores já estarem introjetando um comportamento de ao mesmo tempo que fica se vigiando, fica se policiando, estabelece para si como verdades esses parâmetros de vigilância, né? E aí isso é bastante preocupante, porque de fato alguma coisa está errada aí, né? Ou a gente não está se conseguindo dar esses passos com os nossos alunos ou nem com nós mesmos, né? E aí eu trago aqui hoje, né, a reflexão de que nós temos algumas coisas então para nos agarrar, né?
o que eu entendo que é possível, então, né? Primeiro, como algo inerente, né, do qual a gente não pode abrir mão de modo nenhum, o que nós temos, então, se nós somos produtores da nossa profissão, o que nós temos como produto? Aí eu vou pôr bem entre aspas, né, a ideia de produto. Eu vejo que é a aula em si, né? Por quê? Porque eu estou me enxergando lá no professor, o trabalhador, né? Mas eu também vejo essa aula como, no caso da história, como uma operação historiográfica, né? O Pena, né, fala disso, né? O que eu faço ali não é desprovido de uma reflexão da historiografia, né? E muito menos está desprovido da preocupação com esse processo de ensino-aprendizagem. E isso é nosso, né? Eu penso que essa é uma das coisas que a gente precisa se agarrar. Bater mais o pé para dizer, olha, eu tenho aquilo que ontem, né, o Odmar falava da responsabilização científica, né? Me parece que a gente talvez tenha que pensar em uma responsabilização pedagógica também, né? Algo nesse sentido, de trazer para nós isso, né? Quer dizer, pera lá, se tem alguém que pode pensar sobre isso, que quer e é do seu entendimento, e é necessário que seja o seu entendimento, somos nós, professores. Né? Longe disso parecer arrogância, né? A intenção que não é essa, mas é deixar claro que, poxa, a nossa formação, a nossa reflexão didática, né? a nossa caminhada na carreira, na formação, ela tem peso, né? E não dá pra gente abrir mão disso assim tão fácil. Outra coisa, né? Outro item, outro elemento, enfim, que eu entendo que dá para nos agarrarmos, né? Não entender dicotomicamente essa ideia de intelectual e trabalhador enquanto docentes, né? Ou seja, não abrir mão do que vem a ser o caráter intelectual da profissão docente. E aí não interessa se eu estou na educação básica ou se eu estou no ensino superior. É óbvio que isso demanda disponibilidade para tanto, né? Eu não posso me colocar numa posição acomodada de só consumir pesquisa, vamos dizer assim, né? E não querer problematizar sobre isso. Por isso que são coisas para nos agarrarmos, né? E pensando daí a docência em história, né? Professor de história em especial, aquilo que eu comentei antes, né? O que me faz levantar da cama todo dia e acreditar que eu devo continuar ensinando história, né? E que os alunos, que para os alunos é relevante aprender sobre história. Aí me parece que essas questões que ontem, né, falávamos na mesa aqui, né, com o Odmar, com o Sadi, na primeira mesa, né, com a Caroline, com a Maria Paula, que é essa questão que está ligada, né, ao campo da didática da história, que é pensar essa orientação temporal, né? Então, o que me orienta, né, o que me faz lidar com né, e ler, né, o que acontece temporalmente comigo como sujeito, professor, né, e de que forma eu vou conseguir acrescentar, ou enfim, nem que seja apresentar, né, ferramentas para os meus alunos lidarem com isso também. E aí, obviamente, está muito distante de ser um ensino de uma lista imensa de conteúdos para esses alunos. O conteúdo seria só desculpa, né? O que a gente chama de conteúdo, né? Seria só desculpa, né? Digamos assim, um mote, né? Um pequeno pontapé para, de fato, chegar a fazer essa reflexão, né? Sobre essa orientação temporal, né? Ou seja, para que eu estou precisando da história, de fato? Isso tem que estar mais claro, no mínimo para os professores de história, né? Senão isso obviamente compromete o que eu vou querer, né, fazer, onde eu vou querer chegar com esses alunos. E aí uma outra questão que me parece que também é necessária, né, como possível, né, ao que nos agarrarmos, é o entendimento também de que nós temos um compromisso político como professores. E aí não é doutrinação, né?
né? Eu sempre falo, e se for doutrinação, então está errado. Estão fazendo errado. Né? Que vem a ser esse compromisso político? Eu não posso me eximir de pensar a minha profissão, eu não posso me eximir de pensar a conjuntura, eu não posso me eximir de pensar a realidade desses alunos, né? A realidade da educação pública. Né? Isso é bastante qualitário, é muito mesmo, é uma carga bem pesadinha. Mas não dá para fazer de conta que isso não está, né, na matemática da coisa toda. Né? Obviamente que aí a gente teria que, né, e eu vou deixar depois no debate também, teria que pensar como, né? Porque a gente existe todo esse esforço, então, por exemplo, da escola sem partido, né, para limar, né, a qualidade dessa nossa aula, né, que era aquilo que eu falava mais cedo, que é um trunfo nosso produto. Existe toda uma pressão, né, de enxugamento do serviço público, do Estado, óbvio, né, e é justamente por isso também que a gente precisa olhar para essas questões. Mas esse como, então, também está passando por uma crise, né? Ou seja, o aluno entender, né, que não era de bom tom falar dos sindicatos, né? Quer dizer, a gente precisa contar esse passado da organização dos trabalhadores, né? E a gente também precisa conhecer o passado da organização dos professores como trabalhadores, né? Se há problemas nessa estrutura atualmente, se ela não está dando conta, se ela está impregnada de práticas, né, não tão, de fato, representativas, né, se ela está com problemas de representatividade, se os próprios professores estão se afastando dessa lógica de se organizar como categoria, né, como segmento, a gente precisa pensar sobre isso. Né? Então, o como, né, por onde, que estrutura, se esse é o problema, então vamos pensar sobre. Mas não deixar de fazê-lo. Né? Além, né, de fazer parte do JEDAI, né, eu faço parte de outro grupo que se chama CLEP, né, que é o Círculo de Lutas pela Escola Pública. Né? Por quê? Justamente porque vi a necessidade de organizar-me com outros colegas, né, da educação e tomar, né, medidas de cunho tanto de entendimento das coisas, né, como também pensar a atuação mesmo, né, intervenção. Né. E isso justamente pelo viés do que nos é caro. Ou seja, para mim também é a escola pública. Né? Não abro mão. Não abro mão desse espaço, não abro mão da autonomia desse espaço, não abro mão da minha autonomia como professor, né? Não abro mão desse meu produto, que é a aula. Né? Posso estar pecando em alguns momentos, provavelmente esteja, né? Mas é nesse processo de fazer e refazer, então, que nós vamos nos aperfeiçoando, enfim, revendo erros, consertando, melhorando, ampliando, lidando com todas essas inquietações. Me parece que é só por aí para a gente conseguir, de algum modo, né, pensar em futuro e ainda na perspectiva utópica e não só catastrófica, né? De desânimo, como se a gente não tivesse de fato para onde ir ou não tivesse saídas ou alternativas para construir formas, né, de lidar com as nossas angústias do presente. Creio que é isso.